Olá, você que está aí na audiência. Estamos começando aqui mais uma edição do nosso podcast Conexão Energia, que ouve grandes personalidades, nomes importantes aí do setor elétrico e dessa indústria tão importante para a economia e também para o mundo dos investimentos, né? Eu sou o Luciano Costa, sou o chefe da área de notícias aqui do TC e estou junto comigo aqui o meu parceiro do programa, o Tadeu. Fala, Tadeu! Oi, Luciano, oi pessoal, boa tarde a todos. Eu sou o Tadeu, trabalho no setor elétrico há 20 anos e é um prazer estar aqui novamente. E Luciano, uma coisa bacana, semana eu estive no Simpósio Nacional de Produção e Transmissão de Energia Elétrica e a maioria das pessoas que eu encontrei lá comentou o seguinte, cara, está sendo um sucesso o nosso podcast, então o público-alvo está sendo atingido, isso é muito importante, né? Isso é Olha que legal, bacana. tá repercutindo. Exato. E aí, hoje, né, vamos receber uma pessoa aqui que eu vou deixar você apresentar, porque, via de regra, a gente recebe mais engenheiros aqui, mas hoje é um caso, assim, excepcional, vamos dizer assim, né, Luciano? Exatamente, um caso até então inédito. Primeiro que é o nosso primeiro convidado internacional aqui, olha que Olha, eu chique, sou muito Tadeu. chique, né, Tá cara? demais. E segundo que esse cara, ele era jornalista, assim como eu, cobria aí as notícias de economia, e hoje ele trabalha aí no Conselho Global de Energia Eólica, o GWEC. É o Ben Beckwell. Fala, Ben, tudo bem? Obrigado aí por participar aqui do nosso programa. Obrigado, gente. Um prazer estar aqui em São Paulo com vocês. Vamos conversar. Ótimo, ótimo. Ben, você poderia falar um pouquinho, se apresentar para o pessoal? Alguma característica aí que possa chamar bastante atenção? Aliás, né, o Luciano falou bem, né? Nosso primeiro convidado internacional aqui, né? A gente está muito feliz de te receber. Pois é, bom, eu sou Ben Beckwell, eu sou o CEO do Conselho Global de Energia Eólica, né, GWEC. Também sou o presidente da Global Renewables Alliance, né, que é a aliança global de energias renováveis que tem tanto eólica como também solar fotovoltaica, hidroelétrica, hidrogênio verde, armazenamento e geotérmica. Essa é uma associação mundial que junta as principais tecnologias renováveis e a gente faz basicamente campanha com os governos no mundo para eles acelerar a transição energética e adotar mais energia renovável. Então, a gente está nos COPs, a gente está com o IEA, a gente está com a IRENA, a gente está em todo o que é fórum internacional, a gente está aí representando energias renováveis e a gente está com nossos parceiros nacionais em diferentes partes do mundo, a gente está trabalhando com os governos para acelerar o deployment, né, e melhorar o regulamento, a marca legal, tudo isso, né? Então, basicamente, a gente faz assuntos governamentais, né? E eu era jornalista, né, muito tempo atrás. Eu trabalhei muito em América Latina, eu estava em Venezuela, estava em México, estava na Argentina, estava em Brasil, cobrindo, na época, Eletrobras, Petrobras, o governo aqui. E agora estou de volta, mas já de outro lado da mesa, né? Boa, gente. Vamos começar a conversa agora, né? E aproveitar, pessoal, deixa o like aí, que essa conversa aqui vai ser muito bacana, viu? Bom, Ben, você já acompanha há muito tempo aí o setor de energia eólica, né? E aqui no Brasil era um setor que vinha crescendo muito, né? Era um setor quase que à prova de crises aí, um dos que mais crescia na economia durante muito tempo. Teve um desempenho impressionante ali. Eu lembro que quando eu comecei a acompanhar o setor, mais ou menos em 2009, não tinha nada de energia eólica, só uns parques mais experimentais, e hoje já é uma fonte aí com 16% da matriz elétrica, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre esse momento diferente que a gente vive agora, né? Que depois desse crescimento acelerado, o setor está passando por alguns desafios aí, né? Tem a questão dos cortes de geração renovável, né? As usinas estão precisando parar de gerar em alguns momentos, por questões de rede ou por questões até de demanda, né? E isso até tirou o pé do acelerador nos investimentos das empresas, né? Como que está esse momento mais desafiador hoje do setor, né? Que vocês estão olhando aqui no Brasil nesse momento? Pois é, a gente realmente fez uma história assim muito bonita aqui em Brasil, né? E era uma revelação também na parte internacional, porque começou pequena, né? Com o Proinfa e tudo isso. Tinha, nessa época, acho que era o ministro Lobão, que ele começou a realmente interessar com a energia eólica. Eu lembro que não era eu nesse momento, mas nossos
meus colegas, alguns que ainda trabalham comigo, levaram ele à Espanha, por exemplo, no centro controle sistema elétrico na Espanha, ele ficou muito Que é similar ao entusiasmado. ONS aqui no Brasil, né? Tinha um centro aí de controle, né, de operador de sistema e também tinha um grande centro de controle da Iberdrola, lá acho que em Toledo, né, que eles levaram ele ficou muito impressionado e as histórias que nesse momento a indústria, os fabricantes, os grandes utilities, eles falaram para ele, olha, se vocês deixam a gente ir ao Brasil e trabalhar e podem garantizar pelo menos 1 giga por ano, a gente vai lá e a gente vai botar fábrica, a gente vai investir. E aí foi um pouco a história. E como vocês sabem, o Proinfa foi como uma aposta do governo, né, na eólica, e depois veio todo o sistema dos leilões, né, a criação da EP, o sistema dos leilões. Então, a revelação internacional é que o Brasil começou a produzir energia eólica a um preço muito competitivo. Eu acho que as pessoas nem acreditavam nesse momento, né? Porque até esse momento o setor eólico tinha sido apoiado, né, por feed-in tariffs, esses tipos de apoios. O Proinfa era feed-in, né? O Proinfa ainda estava nesse marco, né? Quando veio os leilões e as pessoas veiam que o setor eólico podia competir perfeitamente com termoelétrica a gás, termoelétrica a carvão, realmente foi uma revelação e as pessoas também viram que as ventas em Brasil eram espetaculares, né? Eu acho que nesse momento era até factor de capacidade de 55%, 56%, era meio insólito, né? E aí o pessoal duvidava, né, bem lá fora, porque aqui no Brasil faziam as contas, daí às vezes a gente ouvia alguém falar, mas será que vai entregar tudo isso de fator de capacidade? Foi uma revelação. Eu lembro, nessa época, eu ainda estava escrevendo, era analista de energia, e comecei a ver essa questão. E aí as pessoas descreviam para mim esse secador de cabelo, né, que era os ventos do Nordeste, né, um vento assim muito constante, e essa realmente foi uma revelação. Ao mesmo tempo, a eólica no mundo estava num processo semelhante, né? A gente começou a ganhar as licitações aí em Sudáfrica, tinha o grande desenvolvimento em Texas, com preços muito competitivos e vários outros lugares no mundo. E foi um momento que a indústria começou a sair dizendo, não, a gente não precisa mais subsídio, a gente pode competir. Depois veio toda essa época de grande crescimento no Brasil. Tinha essa complementaridade muito grande entre a hidroelétrica e a eólica, né? A eólica cresceu até ser um sostén importante do sistema, né? Então, estamos muito contentes com o que conseguimos, né, nesses 10 anos. E uma grande industrialização também, que vocês talvez lembrem, numa época tinha 5 ou 6 empresas internacionais produzindo turbinas aqui. Estava o sistema de Finame, né, da BNDES, e acho que aí também é para destacar também, né, que o BNDES foi, eu acho que o maior financiador, né, do mundo de projetos eólicos, né. Até agora pouca gente entende isso fora do Brasil, mas é um fato muito importante, né? Bom, agora vamos avançar o filme para agora. Primeira coisa, eu acho que isso é o que está acontecendo no Brasil com uma relativa falta de demanda, curtailment em muitos lugares, dificuldade de regular os preços, essas coisas, não está acontecendo só no Brasil, né? Não. Eu acho que é um problema que eu chamo de um problema de mid-transition, né? De meio-transição. E está acontecendo em muitos países. Eu acho que quando a gente estava chegando a 20%, 25%, 30% do sistema elétrico, né, em muitos países, até aí foi mais ou menos fácil para o sistema incorporar essa energia. Mas o que vimos em muitos países é que, passado esse 20%, mais ou menos, começou a ter mais desafios. Esse é de um lado, né? Porque são sistemas elétricos antigos, né? Que está basado em outros tipos de fontes não variáveis, né? E o segundo tema que acho que é importante é o impacto do solar, né? O solar fotovoltaico, que teve grande impacto em muitos lugares no mundo. E eu te digo, eu adoro solar PV, não tenho nada em contra, e trabalho muito com meus colegas de solar PV. Mas não é tudo, não pode fazer só solar.
Você tem que ter uma combinação sensata das fontes, não é? E esse, o que está passando aqui em Brasil, acho que foi 30 gigas de solar distribuído em 2 anos, não é? Mais ou menos. E agora mais ou menos 50 nas últimos 3 anos, né? Tem grande impacto no sistema. Isso vimos, por exemplo, em Vietnã. É a mesma coisa. A gente foi a Vietnã, a gente fez bastante eólica. Eles fizeram um feed-in tariff para solar bastante generoso. Veio muito solar em um ano. E depois eles se deram conta que a demanda pico é 7, 8 da noite. Os nodos da rede cheios de solar, às 8 da noite, já com brownout, blackout. E aí o que passa? O regulador, a empresa estatal, começa a fazer um pushback a todas as renováveis. Né? Em Espanha, Portugal, vemos essa questão de canibalização dos preços. Né? Ninguém faz dinheiro às 2 da tarde. Né? Tem um preço negativo grande parte do dia. E tem muita energia sendo gerada ali, né? Muita energia gerada aí. E é complicado, mas não é insuperável. Para mim, são essas questões de ir adaptando o sistema. É verdade, por exemplo, na Espanha, o solar baixou o preço bastante, o preço promédio também, que é bom para o consumidor, mas tem que ir ajustando um pouco para ter um mix sensato, né, em minha opinião. E a gente, em realidade, uma das coisas da GRA, né, Global Renewables Alliance, é que eu sempre falo com meus colegas, não, a gente não pode ir tentando vender turbinas ou vender painéis. A gente tem que falar com os governos de uma solução do sistema que funciona para esse país e para esse lugar e os recursos que esse país tem, né? Exato. E assim, a gente olhar o histórico da energia eólica no Brasil, né? As primeiras máquinas foram instaladas lá no início da década de 1990, né? Lá na usina, na ilha de Fernando de Noronha, a própria CEMIG, né? No Morro do Camelinho fez um projeto experimental. Depois, o início mesmo da eólica no Brasil nasceu com o Proeólica, que acabou se transformando no Proinfa, e depois o primeiro leilão de energia nova, né, vindo de fonte proveniente de eólica. Então, a partir dali, a gente tem sim um marco da industrialização no Brasil. Só que a gente vê também que o que é normal, uma competição entre fontes, né? Muitas grandes hidrelétricas também agora, até com a Axia, né, a antiga Eletrobras, né, no processo de privatização, as usinas foram descotatizadas, né? Saíram do processo de cotas, vieram para o mercado livre, então teve uma injeção de energia nova no sistema, então a competição ela começou a ficar um pouco maior para todas as fontes, né? Agora, a preocupação, né, a gente vê um movimento das empresas saírem, né? Com a industrialização, a gente viu algumas empresas já saindo. Então, lá atrás a INPSA acabou quebrando, a gente, né, aqui, antes do início, a gente acabou comentando um pouquinho, né? Depois a própria Suzlon saiu, a GE, né, fechou a fábrica, já está anunciando também, anunciou em 2023 o fechamento das operações no Brasil. A Woben. Então, a tendência é essa. Você não acha que é o momento dessas empresas tentarem se reinventar? Porque, e também, por outro lado, a abertura de oportunidades para os ISPs, que são os Independent Service Providers, né, que hoje o mercado ainda é pequeno. Como que você está vendo isso? Eu acho que, bom, primeiro lado, eu acho que eram muitas empresas para um mercado de 4, 5, 6 gigas, né? Mesmo que fosse lado alto, acho que é muito ter 5, 6, 7 fabricantes de turbinas para um mercado desse tamanho. Esse é de um lado, né? O segundo é que eu acho que o modelo também, eu estou de acordo com o que você falou, Tadeu, que a gente não pode só vender turbinas, a gente tem que desenvolver o mercado. E a outra parte desse tema é a demanda, né? Porque em muitos países estamos vendo que a demanda de eletricidade não cresce a um ritmo muito avançado. E isso porque são todos os sectores que são não elétricas, né? Que aí a descarbonização não avançou em muitos lugares, né? Estou falando da indústria pesada, da indústria de aço, de alumínio, dos plásticos, dos fertilizantes, todo o que é transporte. Essa parte do sistema energético que não é elétrica, se não tem uma descarbonização aí, não tem um crescimento forte da demanda. Do outro lado, né? As coisas estão conectadas. Eu vejo isso muito no Brasil. Se eles fazem essa descarbonização desses sectores,
vai ter uma demanda enorme de eletricidade. Você vai ter uma demanda natural, né, com o crescimento do PIB. Vai ter também de data centers e demanda nova desse lado, mas para mim o prêmio é descarbonizar o resto da economia, que é a produção da indústria pesada, indústria de aço. O Brasil ainda exporta muitos commodities, muita matéria-prima que não tem o valor agregado que pode ter por ter essa fonte abundante de energia verde, né? Essa questão de exportar ferro em pó, de Potrassu, que vai para Bahrein, depois você faz uns briquetes a gás, né? O Brasil facilmente podia fazer o briquete verde com energia renovável, que tem um valor añadido, que os países estão procurando produtos verdes. Porque praticamente a capacidade de produzir energia elétrica verde aqui é limitada, né? É limitado. O sol, o mar, E a tendência é que as máquinas também vão ficando maiores, no caso da eólica, né? O nosso potencial é um potencial que cada vez cresce mais, porque no mesmo local onde você pode colocar uma máquina lá antiga de 1.5 mega de potência instalada, hoje você pode instalar uma máquina de 7, ou seja, você multiplica por 5 praticamente a potência no mesmo local, né? Todo o que é o repowering e tudo isso, e ainda tem muito espaço também, e tem muito espaço. As turbinas também são mais avançadas, então não precisa necessariamente dos melhores ventos também, né? E depois está todo o tema da eólica offshore, né? Que o Brasil tem uma capacidade enorme, né? Umas costas muito longas, uns ventos incríveis aí também, umas águas que não são muito profundas. Então, aí tem espaço para fazer tudo. Então, eu acho que um pouco o que a gente está trabalhando muito é tentar trabalhar com as autoridades, os governos e também com setores que não são da indústria elétrica para ver esses projetos de descarbonização, por exemplo, com hidrogênio verde, esse tipo de projetos, porque isso vai criar uma demanda enorme, né? A solução é pelo lado da demanda aí, né, Ben? E você até tocou em um ponto que é a questão dos data centers, né? Inteligência artificial usa muita energia e muitas dessas empresas querem usar energia renovável, né? Você vê isso como um drive aí também para puxar o consumo? Pode ser a saída até aí para essa questão do curtailment, você atrair data centers, aí tem mais demanda, usa essa energia que está sobrando hoje? Pode ser. E tem uns projetos, como vocês sabem, que estão em marcha que eles vão ajudar um pouco com esse tema de demanda, né? Agora, também tem que ser eficiente também. Tem que ser eficiente, tem que trazer um benefício para a população. Não é só criar demanda por criar demanda, né? Mas eu acho que é importante. Mas acho que mais importante é que realmente tomar todo o que é a matriz industrial antiga, que é emissor de carvão, e fazer uma base industrial moderna, verde, né? E acho que muitos países estão nessa problemática, né? Na Europa, por exemplo, estão tentando realmente nesse momento que estão tentando fazer, por exemplo, o aço verde, e estão descobrindo que não é fácil. É uma mudança de processo, uma mudança de energia, mas vai ser o próximo passo da indústria, né? Muitas indústrias também, né, de ferro fizeram um investimento há pouco tempo, ainda não amortizaram aquele investimento com alto forno ainda a gás, né? E aí a mudança talvez para um combustível mais verde fica muito caro, não dá para fazer. Então, tem outras questões que são colocadas à mesa antes dessa descarbonização da economia como um todo, né? É sempre mais fácil ficar, às vezes, com o que já está aí, né? E requer uma política pública também. Exato. Acho que a boa notícia do Brasil é que os estudos que têm feito, tinha um estudo grande da Bloomberg, por exemplo, ano passado, que eles difundiram, que eles mostravam um preço de hidrogênio verde muito baixo para o Brasil, competitivo com qualquer lugar no mundo, né? De fato, o Bloomberg chegaram à conclusão que o preço de hidrogênio verde em Brasil ia ser provavelmente o mais competitivo do mundo, né? Então, Mas por que ainda não temos um desenvolvimento dessa cadeia produtiva aqui? Em 2021, a gente começou a discutir isso de uma forma mais acentuada, né? Nós estamos falando aí já de quase 5 anos de discussões e a gente não vê nada, nenhum movimento mais robusto nesse setor. O que você acha que acontece? Que falta ainda? Eu acho que, bom, primeiro, por exemplo, tem a lei da hidrogênio verde, mas falta regulamentação ainda, né?
E o segundo é essa questão, né, que ainda não está completamente claro exatamente como vai ser o preço. As pessoas como que ainda não têm uma sinal de preço claro e não investem, né? Mas tem uns projetos importantes que se estão fechando nesse momento. A gente está com a esperança que pelo menos dois desses projetos já fecham antes do final do ano. Talvez uma já na época da COP. Então, tem projeto. E acho que o outro é mostrar, né? Mostrar projetos que funcionam. O sector privado um pouco tem um regulamento que vem de em cima e também o sector privado tem que ir fazendo o business case, né? E achando projetos que funcionam, né? Sim. Sempre foi assim, né? Você tem que um pouco achar o modelo para nível projeto e quando tem projetos já funcionando, aí começa No a ficar final mais é a fácil, ROI, né? É, Que a gente vai exatamente. falar, né? O retorno do investimento. E bem, Exatamente. tem se comentado bastante agora aqui no Brasil sobre baterias. O governo está querendo fazer um leilão de baterias. E quando entra nessa discussão do curtailment, né? Falam, tá sobrando energia eólica, solar, não dá para colocar na bateria, usar depois. Como que você vê até a experiência internacional aí do uso das baterias no setor eólico, no setor renovável? E você acha que encaixa aqui no Brasil? Pode ser uma boa para nós? Acho que é importante como parte do mix, né? Mas acho que também as pessoas às vezes não entendem que a bateria mais comum é uma bateria que tem muito pouca duração, né? Tem um armazenamento de muito pouca duração. É mais para regular a frequência, essas coisas, que para fazer um armazenamento assim de longo prazo. Não estou nem falando de 24 horas, estou falando normalmente assim de 20 minutos, esse tipo de coisa. Essa está mudando e tem as baterias assim que são de curta duração e tem também armazenamento de longa duração, que também não são necessariamente baterias assim de lítio, essas, mas são outras tecnologias, né? E tem muitas tecnologias aí que estão inovando, né? E depois tem formas de armazenamento que são mais tradicionais, como essa o hidro, né? Lembra que o hidro já é uma tecnologia de armazenamento, né? Também. E essa, por exemplo, essa de pumped hydro, né? É um tema que muitos governos estão tentando aumentar. Hidrelétrica reversível aqui no Brasil, né? Exatamente. E onde você tem capacidade de fazer isso, é muito eficiente. Veja, por exemplo, na Escócia, em Portugal, onde eles têm capacidade aí, porque é montanhosa e tudo isso, funciona muito bem como um suporte a mercado assim, eólica e solar, né? Aí eu acho que também o Brasil ainda tem bastante potencial para fazer essas coisas. Tem, a gente já teve algumas discussões, né, sobre isso e nós somos muito favoráveis, né? Eu, do ponto de vista técnico, acho que eu sou muito favorável. Fui criado, né, no setor hidrelétrico, depois me movimentei para o setor eólico, né? Mas eu acho que é uma saída porque a gente tem o conhecimento de toda a cadeia produtiva. Nós temos fábricas, nós temos grandes hidrelétricas, as maiores do mundo, né? Algumas das maiores do mundo estão aqui, então a gente detém essa tecnologia. Isso pode ser muito feito, né, de uma forma muito rápida aqui e contribuir. Agora, você que tem aí uma visão global, né? Você vê outros países que passaram por uma questão semelhante de curtailment, qual que foi a saída que eles tomaram ali e qual que foi a consequência dessa tomada, né? Porque às vezes tem algum governo que pode tomar uma decisão meio que abrupta e chegar até a quebrar o mercado. Qual que foi a experiência que você já viu aí ao longo do mundo? Eu acho que primeiro, redes, né? A questão do desafio das redes é um desafio em quase todos os países do mundo, né? Onde eu moro, normalmente é na Inglaterra, né? E aí eles estão tentando construir o mais rápido possível o tempo todo de redes. E passar por todo o processo de planificação, permisso, aceptação pública. Estão fazendo um monte de redes assim pela costa oeste, porque a potência eólica, tanto onshore como offshore, a maioria está no norte, nordeste e na Escócia, né? E a demanda está no sul da Inglaterra, ao redor de Londres, né? Então, essa questão de redes, e tem desafios bastante grandes com a cadeia produtiva também, dos equipamentos e tudo. Essa questão das redes e construir redes a velocidade suficiente é o problema número um, né? E eu lembro na China, por exemplo, que o GWEC trabalhou na China desde mais ou menos o começo do mercado eólico chinês. Todo ano a gente fazia o informe de curtailment. Eu tinha um informe anual da China. Olha só. E era curtailment altíssimo. E todos os anos era, o curtailment caiu de 30% a 25%. E era
grande problema, porque eles tinham eólica no noroeste, né? As Sim. grandes primeiras bases eólicas aí em Gansu e esses lugares, e a demanda na costa, né? Na sureste da China, Leste, né? né? Isso. Então, essa é o mais básico, né? Poder conectar, né? E depois está a questão de balanço e tudo isso, que acho que aí os países vão fazendo intervenções para manejar essas questões. A Inglaterra é interessante, porque às vezes a gente tem mais que 50% da geração de eólica offshore. Mais que 50%. A gente tem chegado a 55% do sistema total. Somos uma ilha e ainda o National Grid, que é o operador do sistema, conseguiu manejar sem grandes, pelo menos sem grandes apagões. Tinha uns desafios e tudo isso, mas eles manejaram em uma ilha. Outra coisa que eles fizeram era interconectores, né? A Inglaterra está conectada com França, com Noruega, com outros países, que também você Conseguem deixa fazer exportar em umas- alguns momentos, importar em outros, né? Balancear. Pouco assim. Mas interessante é que eles conseguiram tirar o carvão completamente do sistema, né? Completamente. A última termoelétrica de carvão fechou ano passado. A última, não tem mais. Olha só. E E a foi num Inglaterra, país o que carvão, era né? 80% de carvão. Uhum. Você foi de 80% de energia de carvão a nada em Olha. como 10 anos. Você pode fazer um manejo inteligente. Uma coisa que eu queria mencionar aqui em Brasil, eu acho que para mim é uma coisa, é um erro para mim esse reintroduzir a energia térmica, que é a termoelétrica aqui. Eu vejo, por exemplo, o plano decenal agora que tiraram, não precisa não. O Brasil tem todas as ferramentas para manejar um sistema base renováveis, tem diferentes fontes que se pode combinar, tem formas de armazenamento, tem autoridades que são sofisticadas, que têm muita experiência. Eu não vejo por que começar a reintroduzir térmicas para manejar essa situação onde a gente está agora. Deve ter soluções melhores, e eu sei que existem soluções melhores, né? Interessante. E bem, você comentou sobre China, né? Também teve curtailment lá. Até interessante para as pessoas, às vezes acham que só no Sim. Brasil a gente está com esse problema, né? E aí eu ia te perguntar sobre os chineses na produção de equipamentos eólicos, né? Eles começaram até um pouquinho mais tarde, aí nisso, né? Os europeus são os pioneiros da tecnologia, mas hoje os equipamentos mais modernos até são já fabricados na China, né? E a gente tem alguns fabricantes da China vindo para o Brasil, mais recentemente a Goldwind, né? E até elétricas chinesas também, State Grid está aqui no Brasil, China Tree Gorges. Os chineses, será que vão dominar e liderar a nova fase aí da eólica no Brasil? Será que a gente pode vir, por exemplo, a gente viu a saída da GE, a saída da Siemens, será que os chineses vão substituir esses fabricantes aqui? Acho que a grande vantagem que tem essas empresas chinesas é que tem um mercado doméstico tão grande que ele dá como quase como um baseload industrial, né? Eles sabem que eles vão ter essa escala doméstica, né? Eu estava em Beijing semana passada, eu acabo de vir de Beijing. E a gente já assinou a declaração Beijing 2.0 e um compromisso da indústria, né? Das grandes empresas e GWEC, o China Wind Energy Association, de instalar mínimo 120 gigawatts por ano energia eólica durante os próximos 5 anos. Caramba, E a para o gente pessoal vai ter uma fazer- noção, né? O Brasil tem uns 150 gigawatts, né, Tadeu, Mais de ou menos capacidade hoje instalada. instalado. Só de tudo. E na China é 120 GB de eólica. Por ano. Por ano. Por ano. Impressionante. Mas aí... Não, mas ainda pegando aqui um gancho com o Luciano, nessa questão do curtailment lá na China, a grande diferença é que a China ela cria uma demanda de consumo de energia muito grande, né? Mas ela sai, às vezes a gente pensa assim, poxa, mas vai sobrar energia? É que a demanda, às vezes, você não tem como conciliar e ter a disponibilidade de energia quando você vai ter a demanda. Então, acaba saindo na frente. E a China acabou decidindo por implantar energia e ter disponibilidade de energia para que a demanda surgisse, né? E o contrário aconteceu aqui no Brasil no início da década de 2000, que a gente começou um crescimento do país, onde a demanda cresceu demais, a gente não tinha como suprir, a gente teve o apagão, né? Então, isso eu acho que é um paralelo legal para a gente fazer aqui, para falar para o pessoal como você tem bastante experiência disso, por favor. É interessante, mas eu vou ser honesto, eles estão fazendo carvão ainda. Uhum. É interessante porque eles ainda estão construindo carvão, mas o que eu estou vendo é que essas plantas de carvão, eles entram no sistema cada vez menos.
Sim. Mas eles também tiveram esses apagões, né? Faz uns anos, acho que 2 anos, eles tinham muito seca, como também passou aqui numa época, né? E com as hidroelétricas. Era justo depois da pandemia, eles tinham um ano, 2 anos que tinham muito secas, e as hidroelétricas não estavam produzindo tanta energia, eles começaram a ter muitos problemas. Aí várias províncias começaram a construir carvão. Muitas dessas plantas nem entraram no sistema, é simplesmente backup, né? Só de backup. E ao mesmo tempo eles estão instalando grande quantidade de eólica, que sim entra no sistema, grande quantidade de solar PV também, e eles estão trabalhando nesse tema de demanda também. É um dos poucos países que está trabalhando nessa coisa sistematicamente, hidrogênio verde, combustível para barcos, indústria marítima. Eletrificação dos carros, né? Eletrificação dos Impressionante, carros, né? que é impressionante. Já está chegando a 50% de todos os carros vendidos. É uma coisa impressionante. O ano passado eu estava em Xi'an, que é uma cidade industrial, umas 5 horas de Beijing, por trem, né? Por esse trem de alta velocidade. A distância, mais ou menos, entre Londres e Berlim, e você consegue fazer em 4 horas no trem. Você não tem que voar, essas coisas. E aí em Xi'an tem grandes fábricas, também é um centro da indústria de transporte e todo isso. Quase todo mundo com carro elétrico. E carros elétricos bons também, né? Muito desenhos assim fabulosos, né? Todo mundo tem. E os ônibus e tudo isso. Mas também a indústria, eles estão tentando eletrificar tudo o que eles... E tem gente que está falando dessa ideia de electrostates, né? Que são estados elétricos, né? Que são economias de futuro, né? E acho que os chineses estão criando esse electrostate. E tem outros países que ainda estão na idade da fossil state, ou da fossil fuel state, né? Mas eu acho que o futuro é esse electric state, que é uma política integral, né? De eletrificar a economia, vai ter muitas vantagens em competitividade. Eu te dou um exemplo. O preço de energia elétrica em China é 4 vezes menos que na comunidade europeia. E isso dá também para o resto da indústria china, que não tem a ver com energia, dá uma competitividade muito forte. Né? Eles estão investindo não só em eólica, solar, mas usinas reversíveis, continuam investindo em nuclear. Né? Eu tive em 2023 na China, era impressionante. Eu fiz também alguns trajetos longos de Shanghai para Beijing via trem, e aí eu prestei muita atenção ali. Eram muitas usinas termoelétricas nuclear ali espalhadas, e obviamente mais para o norte da China, uma concentração muito grande de eólicas e solares, né? Mas a gente vê um mix muito grande, porque de fato a demanda na China é um negócio assim que é descomunal, né? A gente não vê isso no Brasil, infelizmente, né? A gente poderia ver. Mas aqui no Brasil, o mercado mesmo, ele começou a se desenvolver, obviamente, porque a ANEEL, né, PE, o Ministério de Minas e Energia, eles se uniram e começaram a desenvolver leilões específicos para aquela fonte. Né? E aí, com isso, a gente começou a ter uma atração para que a fonte, de fato, se desenvolvesse, tivesse interesse dos fabricantes para virem para o Brasil. Você acha que isso foi um modelo acertado? Como, vendo outros países, eles acabaram copiando, de certa forma, esse modelo? Você acha que esse foi um modelo mais acertado? Agora que a gente passou 10 anos, né, disso aqui para cá, o que você acha que a gente acertou mais, o que a gente errou? Eu acho que sim, eu acho que foi um modelo que teve muito sucesso, né? Todo esse desenho sofisticado que o EPE fez nesse momento, eu acho que foi um exemplo também para outros países. E isso de ter leilão de tecnologia específica, isso se copiou em muitos lugares. E eu acho que nos começos de uma indústria, acho que foi necessário, né? A própria Inglaterra fez a mesma coisa. Eles tinham o sistema de ROCs, e depois teve o que eram certificados verdes, né? E depois tinha leilões aí com diferentes potes, que eles chamavam, né? E tinha sempre potes para tecnologias novas, para dar um piso inicial para essas indústrias, né? Depois não foi necessário. Vocês viram que o mercado livre cresceu como porcentagem do total e tudo isso, mas eu acho que nos começos é importante. Agora, talvez, em alguns lugares agora, nem é necessário fazer isso, né? Porque a tecnologia agora é tão competitiva que eu acho que em muitos países a gente simplesmente podemos ir e fazer projetos a um preço que já está muito menor que o que eles
vão fazer se fazem outra coisa, uma termoelétrica, um nuclear. Acho que a gente está em uma vantagem agora porque já somos uma indústria madura, né? E voltando dessa China, eles têm uma base industrial enorme agora, né? E essa demanda constante, essa agora está permitindo eles sair da China, né? De fato, muitos deles têm que sair da China. Tem uma base industrial enorme e as margens são baixas em China, porque tem uma competência feroz. Eles estão competindo agora sem subsídio com o carvão. Está funcionando bem. Estamos ganhando market share, né? Mercado. Mas a margem é baixa, né? Se eles conseguem vender fora da China, muitas vezes eles podem conseguir uma margem maior e aproveitando da base industrial deles. Agora, eles estão botando fábricas também, né? Eles não querem... O Goldwind já fez em Brasil, tem outros que querem fazer em Brasil. Eles estão botando, por exemplo, na Arábia Saudita, em Ásia Central, em vários lugares do mundo eles estão começando a botar fábricas também. Óbvio, em muitos casos trazendo componentes da China, né? Mas na Europa também usam bastante componentes da China, né? São fabricantes europeus, mas usam componentes da China. E da Índia também, né? Que a Índia também é um grande... Fornecedor de tecnologia, né? De componentes, por exemplo, eles são muito competitivos. Tudo que é gerador, tudo isso, eles... difícil competir com eles. Então, e também essa questão da turbina, e toda essa turbina é uma série de componentes, né? Como você sabe, Tadeu. Questão de quantas tem que ser nacional, mas é mais voltado também para acesso a linhas de financiamento, né, bem? Porque, via de regra, você vai buscar aquilo que é mais barato, né? E aquilo que faz com que o seu projeto pare de pé financeiramente, né? E é interessante porque essas empresas têm uma fábrica aqui até para que o empreendedor possa ter acesso a linhas de financiamento como o do BNDES, como você disse aqui, que foi o maior financiador da indústria eólica do mundo, né? Mas tem exigências, por outro lado, do índice de nacionalização dos equipamentos. Então, isso também abre um leque de oportunidades para o empreendedor que ele pode escolher em ter um equipamento nacional com índice de nacionalização, né, adequado para acessar uma linha de crédito nacional ou também acessar até mesmo um equipamento mais barato, mas vindo da China, né? É complexa toda essa questão, porque talvez para ver um pouco historicamente, né? O BNDES, eu acho que foi muito positivo, porque estabeleceu uma indústria nacional, né? Tudo o que a indústria tem agora em Brasil, as fábricas, também o know-how, né? Conhecimento, tudo isso. Eu acho que se não for por essa plano de BNDES, nunca tivesse acontecido. Esse é o lado positivo. O lado negativo é que o Brasil quase não exportou nada. E eu lembro, por exemplo, quando tinha um pequeno boom eólico na Argentina, por exemplo, que foi por 2016, por aí, quando estava a Macri aí. Turbinas todas vinham da Dinamarca, algumas da China, não veio quase nada do Brasil. Naquela época, a Alstom instalou uma fábrica de torres ali no Rio Grande do Sul, né, justamente para poder tentar pegar o mercado do Rio Grande do Sul e também o mercado argentino, né? Mas acabou fechando também a fábrica, né? Muito pouco veio do Brasil, né? E eu acho que o Brasil eles exportaram, seguem exportando os pás, por exemplo, para os Estados Unidos, para a Argentina, mas em geral, uma esperaria com toda essa indústria brasileira que mandaram as turbinas daqui, não da Dinamarca, né? Eu acho que teve umas questões assim de criar uma indústria nacional, mas a estrutura não era necessariamente o mais competitivo, né? E não deixou a indústria aqui em um lugar de competitividade industrial, né? Isso tem que sempre ver essas questões, porque exportando também daria mais flexibilidade à indústria aqui, né? Também em momentos como agora, né? Como momentos agora, como não tem muita demanda, o Brasil poderia estar exportando. Só um paralelo disso, as indústrias de hidrelétricas no Brasil, elas são grandes exportadoras de equipamentos. Né? E elas se mantêm com baixas de mercado, como, né, elas passaram agora por um grande momento sem investimentos. A gente vai voltar agora em função do leilão de PCHs, né? E há a tendência de modernizações de usinas, mas nesse período de entre-safra, que a gente diz aqui, as empresas elas exportavam equipamentos, ao contrário do que aconteceu com a indústria eólica de fato, né, que levou até o fechamento de algumas fábricas aqui no Brasil.
Isso é um fato realmente assim curioso dentro do setor. Bem, queria aproveitar e contar um pouco da sua história aí, né? Quando que você começou a acompanhar o setor de energia eólica, né? E quando que o Brasil entrou no seu radar? Quando que você e o setor eólico aí perceberam, olha, o Brasil vai ser importante, o Brasil vai ser importante nesse mercado, vai ser grande. Olha só, então eu era jornalista, assim, muito tempo atrás, de energia, né? Mas mais que tudo eu cobria petróleo e gás, né? Eu até ia a todas as reuniões da OPEP, eu Ah, que cobria, legal. assim, alto nível, né? Da política, política energética, tudo o que era o mercado de petróleo internacional e tudo isso, da OPEP. E foi fascinante também. E aí, eu cobri aqui, por exemplo, o Petrobras, quando o Petrobras estava fazendo a ANP estava fazendo os grandes leilões, toda essa época, né? E também cobri a Electrobras e tudo isso. Depois, eu comecei a me interessar em renováveis. Eu voltei para a Inglaterra, eu tinha morado em muitos lugares assim de petróleo, e eu, pessoalmente, eu estava movendo para uma posição muito mais verde, ecologista. Eu tinha visto em Venezuela, por exemplo, coisas terríveis que a indústria do petróleo deixou aí em comunidades, na paisagem, na economia mesmo, com corrupção, com economia completamente disfuncional. E comecei a interessar por as renováveis, quando as renováveis estavam bastante incipientes ainda, né? A descarbonização de Ben Beckwell. Eu mesmo Literalmente, eu mesmo me comecei a descarbonizar, exatamente. Então, nessa época eu comecei a trabalhar de analista e comecei a ver as cooperativas, né? As grandes empresas energéticas do ponto de vista de cooperativa, né? O balanço, o modelo de negócios, a rentabilidade, todas essas coisas. E comecei a seguir uma que se chama Iberdrola, que eu comecei a interessar muito, porque a Iberdrola estava praticamente única nesse momento de começar a fazer grandes apostas em energia eólica. Eu comecei a cobrir, acho que meus chefes nem queriam que eu passava muito tempo cobrindo eles, mas comecei a cobrir, comecei a escrever, comecei a prestar atenção, né? Prestar atenção às reuniões de acionistas, os informes, comecei a me interessar por essa questão. Eventualmente, eu fui editor-chefe de uma revista, uma das primeiras de energia eólica global, que se chamava Recharge. Já li muito, já. Então, eu era editor-chefe aí e comecei teve a oportunidade de voltar para o Brasil. Que eu tinha morado aqui no Rio e tudo isso, e comecei a voltar ao Brasil já em outro plano, né? De ver a energia eólica. A gente estava fazendo o Brasil Wind Power lá no Rio ainda, né? Estavam os primeiros grandes leilões. Foi toda essa questão que a gente falou antes, né? De que, de repente, começou a produzir preços muito competitivos, né? Então, estava escrevendo muito sobre esse fenômeno, né? Comecei a entrevistar todos os CEOs dessas empresas que estavam aí, Bioenergia, os que estavam aí nos primeiros leilões e tudo isso. Renova, os grandes projetos de... Renova esteve aqui, Renova está A ainda. bioenergia nem existe mais, né? Os projetos eram ótimos projetos, foram vendidos, né? E todo esse boom em Bahia, né, dos grandes projetos que a Renova fazia, tudo isso eu achei muito fascinante, né? Então, a gente começou a cobrir. Eu me entrevistava também a Elbia, pessoas que ainda são minhas parceiras agora. E depois, avançando um pouquinho mais, eu virei consultor. Eu entrei numa consultoria internacional grande. E eu assessorava muitas empresas eólicas em o que era IPO, mergers, grandes aquisições. Eu comecei a ser consultor na área, né? Depois de 3 anos de fazer isso, eu entrei na GWEC, já como o CEO da GWEC, que é o Conselho Mundial, né? Mas já estava... Talvez minha paixão para a eólica começou uns 15, 20 anos atrás, né? Bacana. Olha, a sua trajetória é bem bacana, assim, né? Assim como o Luciano, vocês são jornalistas, faziam a cobertura e hoje você é um grande líder aí do setor. E o que mudou na sua visão, assim, né? De o que você via acompanhando, hoje você está dentro daquilo que você acompanhava, né? O que mudou? Porque às vezes, como jornalista, a gente é cheio de criticar, de achar que as coisas são fáceis. Depois, quando muda de lado do balcão, né?
Não, é verdade. Não, quando eu estava consultor, eu vi as coisas completamente do outro lado, né? E é verdade, se vê as coisas complexas, né? Mas, não, eu vi muitos cambios. Eu fui, basicamente, descobrir um fonte que era incipiente, um fonte que já é muito maduro, né? O tema da China, eu acho que é uma das coisas mais importantes de toda essa mudança, porque eu cobri os primeiros anos da China também, que era quase, no princípio, os ocidentais, as empresas ocidentais que tinham mais que 50% do mercado na China, né? E a impressão é que as empresas chinesas estavam copiando os ocidentais, né? A qualidade relativamente baixa das empresas chinas, né? Muitos problemas com as turbinas, muitos acidentes, essas coisas que aconteciam nos primeiros anos, né? E a ideia de que iam fazer, já chegando a 2020, 20 gigas, né? E a gente achava que era uma boa meta, né? E acho que 2 anos atrás eu assinei até ganhei um prêmio, porque a gente chegou a 500 gigas. Caramba. E eu lembro quando o GWEC, quando o Steve estava manejando o GWEC, eles estavam com uma declaração assim de fazer 20 gigas e todo mundo dizia, não, é muito. Tá louco, né? É louco, né? Então, essa eu acho que é fundamental, né? A China foi de ser um país que copiava a tecnologia, né? Que estava seguindo um pouco a Europa, um país que domina o mercado de renováveis, né? Segundo grande câmbio é que quando eu comecei estava todo subsidiado, né? E a batalha era pedir mais subsídios em todos os países, né? E pedir ou manter subsídios, né? Essa foi mais ou menos por eu acho que foi mais ou menos por 2014 por aí que virou completamente o jogo e todo o sistema regulatório, né, praticamente de feed-in tariffs a leilão, né? E esse sistema de leilão agora está em todo partes, né? E depois como indústria, eu acho que a indústria é um pouco mais é uma forma mais boring, né, no nível cooperativo, né? Tinha muitos personagens excêntricos, né? Quando eu comecei a cobrir para falar assim, né? Eram visionários, né? Mas às vezes muito excêntricos, né? Que tinham maneira de fazer as coisas e eram mais Eu lembro o cara da Furlander, o alemão, muito com esse cabeludão, cabelão, né? saía em cima da turbina com o cabelão assim, cabelão assim com o vento. E tem um Figuraça. vídeo que eu vou passar para você dele que é muito cômico. O próprio Alois Warben, que era um gênio, né? Que fez muito para mas era um cara que tinha excentricidade, tinha suas coisas muito particulares, né? Estava cheio de gente assim, porque parecia meio negócio e meio movimento, né? Nessa época. Parecia meio movimento ambiental e meio, né? Meio negócio, né? E agora é negócio. Eu acho que ainda tem muita gente na indústria que sente uma paixão por ambiente, que querem descarbonizar, que estão preocupados com as emissões, mas é um negócio, né? Acho que esse é um grande câmbio, né? E acho que aqui também, nos começos aqui também era como era todo novo, era muito divertido, né? Era gente muito apaixonada, gente tomando muito risco às vezes, né? Pessoas que viram uma oportunidade tentaram fazer, não foi bem para todo mundo, tinha seus desafios, né? E eu acho é interessante esses momentos da indústria, né? Eu acho que um pouco a gente está tentando manter e trazer essa paixão também, porque para mim é muito importante que uma indústria que vai conquistar o mundo, ele tem que ser uma mudança, não pode ser uma coisa incumbent, não, uma coisa estabelecida, tem que estar sempre aí. E se eu vejo muito, por exemplo, a indústria de tech, né? Eu olho tech industry, né? Não digo que tudo o que eles fazem é bom, eu acho que muitos deles fazem completamente ruim, né? Mas eles têm essa questão que eles estão sempre como refazendo o mundo, né? Como Eles sempre buscando algo novo, né? Todo dia tem alguma coisa diferente, né? E essa mantém para eles uma imagem como que eles sempre estão no futuro, que eles sempre são o futuro, né? E acho que é importante para uma indústria que ainda tem muito para conquistar, que mantém essa energia um pouco de
energia de fora, né? Essa energia de outsider, de challenger, né? E não que está aí, sim, que está brigando para estar no lugar polo, né? Interessante. E, Ben, eu ia te perguntar, você até tocou no assunto mudanças climáticas, a gente falou aqui do crescimento da eólica na China, mas, por outro lado, a gente tem hoje os Estados Unidos com uma liderança que está um pouco contra esse discurso aí da mudança climática e até contra a energia eólica, né? A gente assiste pouco aqui... contra. Pegando leve, né? A gente assiste aqui praticamente todos os discursos do Trump por obrigação de trabalho. E ele fala até que as eólicas são feias, né? Até nisso ele vai. Ele fala, mata pássaro, não sei o quê. E ele se coloca bastante contra, né? Como que vocês receberam isso? Vocês já conheciam essa visão do Trump? E como que dá para lidar com isso como indústria? Porque é um país muito importante também, né? É importante, mas para a indústria é 5 a 7% do mercado mundial. Então, é importante, mas não é tão importante assim, né, para a eólica. Esse é de um lado, né? Outra coisa engraçada nesse momento é que se está construindo bastante nos Estados Unidos. Eu estava sentado ontem com o meu chefe, o meu diretor de marketing e inteligência de mercado. Eu acho que esse ano a gente faz 7 gigas nos Estados Unidos onshore. Talvez 10 gigas o ano que vem e 10 o ano depois, né? 26, 27. 10 anos, 10 gigas. Parece que vai ser um recorde anual novo nos Estados Unidos nos próximos 2 anos. Se não muda outras coisas, né? Que pode mudar também. Né? Porque a economia, também essa questão, né? A economia da eólica nos Estados Unidos é muito boa. A competitividade é muito boa. As utilities gostam muito da eólica, combina com outras coisas e é muito popular. E você tem que lembrar que a eólica começou forte em Califórnia e depois em Texas, né? E depois em todos esses lugares assim de Midwest. E não era por ideologia, era mais por economia, né? De fato, é interessante aí porque não veio tanto das veggies e tudo isso nos Estados Unidos. Veio, em Texas, veio por mão da George Bush, né? Que capitalismo puro, né? Capitalismo puro. A família Bush estava muito envolvida nos sempre, negócios, né? Tá envolvido em negócios tudo, né? eólicos aí. E também foi envolvido com petróleo no passado, né? Economia pura. Então, eu acho que a eólica tem sua razão nos Estados Unidos. Não importa se uma pessoa fala que não gosta, pode atrapalhar por umas anos, mas a economia, o argumento econômico para a eólica é muito forte. Eu acho que o que eu estou vendo nos Estados Unidos é que os preços de eletricidade nos Estados Unidos estão começando a subir. Eles estão com essa questão de uma boom enorme de construção de data centers. E eu vi um estudo de Bloomberg outro dia que estava mostrando já os preços do consumidor da eletricidade estão subindo muito nesses lugares onde estão os data centers. Isso vai criar um problema muito grande para eles. E se eles estão descartando uma fonte só porque Trump não gosta da moinha, da eólica, acho um pouco sério, né? Sei que ele vai impor preços altos no consumidor, na indústria, tirar a competitividade da economia nos Estados Unidos porque ele não gosta da moinha. Fala sério, né? Eu acho que aí é uma questão um pouco pessoal dele, né? Ele teve essa discussão na Escócia, né? Não sei se vocês lembram, ele queria fazer um campo de golfe na Escócia, por aí, por 2008, por aí. E tinha uma eólica aí que estavam construindo offshore e ele não gostou. Ele começou a mexer com a política da Escócia, tentando frear a eólica, né? E o cara que era o primeiro-ministro da Escócia nesse momento, Alex Salmond, meio como que tirou ele de lado. Aí ele não gostou. E aí eu acho que ele ainda ficou um pouco com esse animus, né? Contra a indústria, né? Mas não tem muito futuro esses argumentos, não. E eu acho que para os Estados Unidos ser uma economia competitiva, eles têm que eletrificar. Claro. Eles estão com carros, petróleo, indústria, todo petróleo. Ele quer trazer carvão de volta. O carvão não é competitivo, não, com eólica, com solar. É feio também. Ele acha que uma turbina eólica é feio. Tem que ver um planta de carvão. Eu cresci num porto. Eu vou contar um pouco a minha história pessoal. Eu cresci num porto, num lugar bastante industrial. Literalmente, eu cresci numa casa que estava a 800 metros de uma termoelétrica de carvão. Com umas chimineias enormes.
eles limpando as turbinas e botando todo o vapor aí durante a noite. Imagina todos os químicos tóxicos que estavam botando no ambiente para a população local que morava na sombra da termoelétrica. E era muito feia. Uma coisa enorme, assim, com as pilhas assim, enormes de carvão em frente, porque tem que ter a pilha, né? A massa de carvão aí sempre. Era muito feio, cara. E essa planta de carvão que estava na cidade onde eu morava, agora não existe mais. Tem um termoelétrico de gás pequeno, que ele quase nunca entra no sistema. Você usa só na capacity market, né, de backup. E tem a mesma capacidade da planta de carvão, só que a metade do tamanho. Olha. E em frente tem uma eólica offshore enorme que se chama Rampion, que já está dando mais que a metade da capacidade elétrica para toda a província onde eu morava. Então, Legal. esse é o futuro. É limpo, é silencioso, não está botando químicos tóxicos. As pessoas que acham que pode voltar para essa época, simplesmente eles vão ser os países que vão ficar marginalizados da economia mundial. Não tem um futuro nisso, não. Fica para trás, né? Falando agora ainda no Trump, né? A gente viu que quando ele assumiu, resolveu estabelecer o tarifaço, né? Mas por trás disso a gente sabe que tem uma queda de braço por outros motivos, né? Principalmente com a China, buscando as terras raras que são utilizadas para a fabricação do imã. A gente viu essa discussão aqui com o Lula, né? Que ele tem interesse nas terras raras aqui no Brasil também. E você acha que se a China resolver fazer uma restrição na exportação dessas terras raras, pode ter um impacto na indústria eólica, uma vez que a gente usa esse material para fazer os ímãs, né, para a fabricação dos geradores? Pode ser. E tem que pensar um pouco na história, né? Tinha outra vez tinha um momento que China teve uma disputa com o Japão, acho que foi por aí 2012, por aí, e eles restringiram a exportação da terras raras para o Japão, que o Japão nesse momento fazia as imãs, né? E aí causou bastante preocupação na indústria. Empresas como a Siemens começou a investir em umas minas ou refinarias de terras raras, né? Só que depois essa situação se aliviou, começou a produção massiva, o preço caiu muito e aí tudo seguiu normal. Agora com a tensão político-militar, aí as pessoas estão usando um enfoque geopolítico de segurança para olhar essa questão. E eles estão pensando, se eles controlam 90%, decidem não vender mais, então eu fico assim. Então tem um grande esforço, né, dos europeus, dos próprios americanos, para procurar outras fontes e também para criar refinarias, né, que é essa questão, porque as terras raras não são tão raras, né, como vocês provavelmente sabem, né. Tem muitos lugares que têm terras raras. O que é difícil é a produção, a refinação dessas terras raras nas quantias ínfimas, mas muito valorosas que se usam nas baterias, nas turbinas, nas carros elétricos e tudo isso. Né? O refino que está 90% concentrado na China, né? Uma fonte comentou comigo, Ben, até foi na época que eu cobria ali energia eólica, foi um fabricante de energia eólica que me falou, olha, isso aí dos ímãs, das terras raras, o Brasil poderia fazer, mas deixa lá na China que é poluente. Tem esse lado também? Tem também. Eu vou mencionar também o sacrifício que fizeram os chinos para estabelecer essa indústria não é por menos, né? É um processo sumamente poluente. Olha. Grandes escalas, laboratórios, tudo isso, e as refinarias. É uma indústria feia. E até agora não tem, o que eu vi, não tem. Os processos são um pouco melhores, os próprios chinos racionalizaram muito e fizeram como uma centralização das empresas para não ter muitas diferentes refinarias e tudo isso. Botaram mais controle ambiental, mas ainda é uma indústria muito contaminante. Eu acho difícil que, por exemplo, se estabelecer uma grande indústria em Europa, por exemplo, de terras raras. Se está tentando fazer. Tem uns projetos em França, acho que tem uma em Estônia, acho que também. E tem na própria Reino Unido, eles têm uma planta experimental que eles estão trazendo as terras raras da África
e tentando refinar, né? Refinar lá nessa planta, né? Mas é um processo problemático, difícil. De tomar muito material e depois refinar em umas quantidades ínfimas. É interessante, tem gente que inclusive estão estoqueando. Eu vi outro dia uma empresa que acho que está na Alemanha, eles simplesmente têm um vault, né, como um depósito assim, de alta segurança, e eles simplesmente compram no mercado e botam aí. Porque eles estão com essa ideia de que subem os preços e Vai tudo subir, isso, né? né? Especulando Eles- com Estão especulando e estão Especulando. fazendo a reserva de mercado. Olha só. Porque também é isso, né? É. Está o tema das terras raras, também está o tema das baterias, e poderia estocar baterias também, né? Sim. Eu acho que está como diversificando a indústria, né? Porque está Brasil, a Austrália também está fazendo bastante projetos de terras raras. E eu acho que, como tem toda essa tensão política, vai ter uma diversificação. Agora que todos os países vão estar fazendo a escala massiva como a China, eu duvido muito. E o melhor seria realmente chegar a acordos, talvez chegar a acordos de suministro, como eles fazem com petróleo, e tentar baixar um pouco a tensão, em lugar de todo mundo, de repente, começar quer ser produtor de terras raras, né? É. Eu tenho essa posição, né? Também está a parte tecnológicas, né? Tem turbinas que usam menos que outras, Sim. né? E tem tecnologia, por exemplo, de Enercon, por exemplo, que tem outro mecanismo que não usa. Olha só. Muitas empresas mudaram, por exemplo, de Direct Drive a outros modelos porque as terras raras estavam ficando caras. Algumas estavam com Direct Drive e voltaram para gearboxes, para Multiplicador. multiplicador, porque não queriam estar expostos a esses preços também. Exato. Tem alternativas também, né? Tem. Mas geralmente essas máquinas offshore que são maiores, né, de maior potência, elas são com eixo direto, né? E elas usam o sistema de imã permanente para geração do gerador, Exatamente, né? exatamente. Tem essa Direct Drive e também tem essas mid-speed que usam muitas PMGs, né? Sim. Que usam muitos imãs, né? Exato. Mas também tem alternativas e eu acho que é importante chegar a acordos de cooperação para que nenhum país pode, de repente, usar como arma, né, comercial, né? Eu acho que é um pouco isso, né? Mas é o tema do momento, do momento, né? Exato. Com certeza. E outro tema do momento aí, Ben, é a COP30, né, no Brasil esse ano. Queria entender como que o setor eólico está se posicionando aí, como que vocês vão participar desse evento. A gente organiza o Global Renewables Hub, né? Que é como o pavilhão que está dentro da Blue Zone, né? Que é a zona diplomática da COP. A gente faz junto com a IRENA, que é o International Renewable Energy Agency, e a gente traz todas as empresas, as organizações de energia renovável aí dentro da COP, né? E aí a gente faz muitas reuniões bilaterais. Eu acho que a última vez que fui, a gente faz mais que 300 reuniões bilaterais com ministros, secretários de energia. É um lugar muito bom de fazer isso, porque está todo mundo aí. Tem muitas autoridades, ministros, tem muitos países que estão tentando descarbonizar e eles estão procurando como, né? Então é um lugar natural para ter essas conversas. E depois a gente participa no que é o Action Agenda, né? Que é a parte da agenda que está fora do processo de negociação, né? Porque a negociação é dos países, né? É dos partidos. Mas tem essa Action Agenda, que aí todos os atores não governamentais, sector privado, ONGs, todos estão nessa Action Agenda. E aí a gente está tentando ter influência nas políticas energéticas. Por exemplo, a gente trabalha muito com os governos sobre o que é o desenho do sistema, desenho do mercado, enfrentar esses desafios das redes, falar sobre o mix energético. E também é uma espécie de diálogo que se pode também comprometer com o investimento também. Eu lembro que na COP26, que foi em Glasgow, a primeira reunião que teve era com o primeiro-ministro do Vietnã. E ele veio ao nosso pavilhão para anunciar
que eles queriam fazer um grande plano de energia eólica offshore. Eles estavam com a nova Power Development Plan, né? A PDP-8 nessa época, e eles anunciaram a meta de Net Zero de Vietnã. Né? E aí foi uma conversa entre o primeiro-ministro com CEOs da indústria, e a gente comprometeu investimento para ajudar esse plano. Então, essas situações onde o setor privado pode vir e falar, olha, vocês querem fazer isso, a gente pode trazer investidores. A gente acha que a forma mais eficiente se vocês fazem tal coisa. É um lugar muito bom para esse tipo de diálogos, né? Legal. Bem, estamos chegando aí ao fim do nosso programa, né? O papo está muito legal. A gente tem Muito aqui, boa, a gente né, tinha um conversa. monte de perguntas para fazer, né? Mas infelizmente a gente não tem o tempo aqui, é um recurso limitado aqui para o nosso podcast. Queria que você, por favor, deixasse aí um recado final para a nossa audiência, né? Pensando em COP, pensando em energias renováveis, o que você pode falar para o nosso pessoal aqui? Bom, o COP esse ano vai ser muito importante, né? Porque o COP é onde todos os países estão fazendo o Global Stocktake, que é basicamente botando seus compromissos na mesa e vendo como estamos no caminho para descarbonizar e chegar para o Net Zero, né? E as metas da Acordo de Paris. E o Brasil tem essa responsabilidade muito grande de organizar isso como o presidente anfitrião, né? Então, esse COP é sumamente importante, são 10 anos de Paris, né? O Brasil também é um país muito interessante para liderar esse processo, porque o Brasil descarbonizou seu sistema energético, criou uma indústria renovável muito importante, assim, grande, esse processo que a gente falou. Eu acho que, numa forma, o Brasil é um exemplo para o mundo de como se pode chegar a um sistema elétrico completamente descarbonizado. E também enfrentar esses desafios que a gente estava falando de como manejar o sistema, como industrializar o resto da economia à base de energia verde. Tudo isso. Então, a gente está muito entusiasmado que o COP esse ano está em Brasil, né? Eu acho que vai ser muito única e com certeza, como está em Brasil, vai ter um sabor brasileiro único, né? Então, a gente está animado, digamos, o desafio é grande, estamos enfrentando um mundo politicamente complicado, né? Fragmentado, enfrentamentos entre países e alguns países que querem virar o tempo para trás, né? Então, como a gente maneja as próximas semanas, né? Como o Brasil maneja as próximas semanas, vai ter um impacto muito importante para os próximos 20 ou 30, 40 anos, em minha opinião. Então, é um momento importante. Muito bom, bem, é sensacional. Achei uma ótima conversa também. Queria super te agradecer aí pela participação, bem. E bom, falando aqui para o nosso público, foi mais uma edição aqui do Conexão Energia, né? Ouvindo sempre aí vozes relevantes do setor. Então fiquem conectados, né? Já que estamos falando aqui do Conexão Energia, fiquem ligados também na energia aqui do nosso programa. Deixem o like aí, curtam. E em breve mais uma edição, né, Tadeu? É isso aí. Queria agradecer também a minha amiga Roberta Cox, que, né, fez com que esse encontro pudesse ocorrer aqui, né? E queria também convidar vocês que tiverem interesse a estampar aqui a marca da sua empresa no nosso podcast, por favor, entre em contato conosco, né? Serão muito bem recebidos. Sigam, compartilhem, liga o sininho lá, né? A gente tem que fazer isso, né, Luciano? Não é o nosso... Tem que divulgar. Tem que divulgar. A gente agradece aí as pessoas que vêm divulgando também. E muito obrigado. Acompanhem esse e os outros episódios que estão por vir. Isso aí, gente. Espero que vocês estejam gostando tanto de assistir quanto a gente está gostando aqui de Exatamente. fazer essas conversas, viu? Até a próxima. Até!